Ah, o Romário falou que eu sou bissexual? Pede pra ele levar a mulher dele lá em casa, então. Olá, no videocast de hoje a gente vai falar de uma pessoa que é marrento não só como jogador, mas que se tornou mais marrento ainda depois quando se tornou treinador de futebol, que é o Renato Portaluppi, o famoso Renato Gaúcho, não é, Clebers? Que Renato de Gaúcho só tem o nome, né? Porque ele é carioca na essência, com todo respeito aos nossos colegas aqui, né? Mas a verdade é que ele se recusou a viajar com a equipe pro interior. Ele deu as desculpas dele, dizendo que estava preocupado com os jogos do Grêmio na Libertadores, que eram jogos mais importantes, que ele não precisava ir pro interior. Agora, o exemplo que o cara passa pro grupo, né? Ah, eu não vou pro interior, vocês querem ir? Vocês vão se vocês quiserem. Eu fico imaginando como é que ele vai aguentar Campeonato Brasileiro, né? Ele não vai pro Nordeste daí, né? Já que ele tá no Sul, né? Tem até uma conversa que, por exemplo, o Carlos Alberto brigou no Vasco e foi pro Grêmio. E aí chegaram lá pra falar assim, o que você vai dizer pro Carlos Alberto, né? O Renato Gaúcho, moleque, de marrentice eu entendo, tá? Você fica na tua, tá bom? De marrento já basta eu, né? Não, e ele é bem mais marrento, mais rodado, né? Bem mais malandro que o Carlos Alberto. E, exatamente, eu acho que o Renato Gaúcho tem uma característica importante que ele alia a qualidade, né? Ele fala, mas ele se garante, né? Ele foi ídolo no Flamengo, no Fluminense, ele... No Cruzeiro, passou jogou muito bem pelo no Cruzeiro. Grêmio, E ele é tão importante que ele é o principal garoto propaganda do Grêmio como treinador, né? Se olhar a propaganda do Grêmio pra puxar sócio e tudo mais, ele é o primeiro cara que aparece. E a campanha que o Grêmio fez na segunda metade do Campeonato Brasileiro de 2010 dá clara medida disso, né? O Grêmio era um time fraco, que tinha resultados ruins, o Renato chegou com essa aura e o time cresceu e acabou indo... Mas pra mim tem um clássico de marrentice do Renato Gaúcho, eu não vou lembrar que jogo que era, em que time que ele tava, mas o time dele tava tomando uma goleada. Tomou 1, tomou 2, tomou 3, tava tomando uma goleada. Aí, de repente, aquele esquema da câmera que pega o treinador falando, daí só tava ele assim, segura, não vamos tomar mais. Ele não tava nem aí pra tentar virar. Se o esquema é não tomar mais, já tá beleza. Ele que tem um lance histórico, inclusive, você pode ver no Alejo a caneta que ele tomou do Júnior, né? Aquilo Em 92, na final do campeonato. O Botafogo, inclusive, era favorito naquela final. O Flamengo vinha de uma campanha mais complicada do que o Botafogo. O Botafogo, por causa até do Renato Gaúcho, tinha mais chances e o Flamengo acabou levando. Bom, vocês estão falando muito do Renato como treinador, né? Mas ele como jogador, ele aprontou poucas e boas, né? Eu lembro quando o Fluminense, antes do Fluminense ser rebaixado para a Série B, ele chegou lá no Rio para todo mundo ouvir e falou: se o Fluminense cair, eu saio andando pelado pela praia. O Fluminense caiu, não pagou a aposta, o pessoal cobrou e tal. Aí o Fluminense na Série B. Se o Fluminense cair para a Série C, dessa vez eu pago. Eu vou andar pelado pela orla. Caiu. Não deu Mas nada. tem uma brincadeira disso na Xuxa. Quando ele foi entrevistado na Xuxa, a Xuxa fez uma brincadeira disso, dele tirar a camisa e tal. E isso dá um outro gancho na marrentice dele com a relação dele com as mulheres. Tem um vídeo na internet do Globo Esporte dos anos 80, de um dia nos namorados. Na Né? época que ele jogava no Cruzeiro, o repórter Luiz Andreoli, saudoso Luiz Andreoli, deve estar por aí trabalhando, ele foi à Toca da Raposa, ele foi lá, dia dos namorados e tal, e o Renato Gaúcho chegou falando todo triste: poxa, Luiz Andreoli, que agora é dia dos namorados, né? Eu tô tão longe da minha namorada, eu queria mandar uma flor pra ela, amor. Perto dos marginais todos. Então, com licença, né? Você, de mandar essa Maria, flor pro meu amor. flor pra você também. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Vamos dar uma flor pro meu amor, uma flor a pra Carla. Carlinha, uma flor pra Zuleika. E saiu mandando flor pra tudo quanto é mulher, cara. E ele era pegador de verdade, o Renato Gaúcho. Você acha? Porra, só quem morou no Rio de Janeiro sabe as histórias do Renato Gaúcho. Dizia que você falar, sabe como ele é. Não, jamais. O cara, como a gente diz lá no Rio, ele era farpado. Agora, como não falar da famosa, célebre frase do Renato Gaúcho? Nós vamos, depois que a gente ganhar a Libertadores, a gente vai brincar no Brasileiro. E o Fluminense acabou perdendo o título da Libertadores desse ano pra LDU, né? E o Renato Gaúcho, falando em Libertadores, ele não tem nada a ver com a Libertadores, mas ele, quando jogava pelo Fluminense, né, fez aquele célebre gol de barriga, né? Isso que eu ia falar. Ele é tão marrento que ele é um cara que conseguiu ganhar um título com um gol de barriga, né? Ninguém usa barriga pra nada, né? O Renato Gaúcho usa pra fazer o gol. Alguns jogadores usam pra criar barriga, né? Ronaldo e tudo mais. Tem cara que usa barriga pra E o segurar Renato... um copo de cerveja, né? O Renato Gaúcho teve uma passagem recentemente pelo Grêmio e tal. Ele tava ensinando os caras como a fazer gol. Ele parou, foi treinar junto com os caras. Não, vocês querem ver como é que faz? Eu vou fazer.
Aí foi pro meio da área, cruza lá a bola. Cruzava gol. Então Ele arrebentou nesse treino, né? chamou a responsabilidade. E é exatamente o que vocês falaram. Ele é marrento porque ele pode, porque ele vai lá e ele faz mesmo. E a gente não pode deixar de falar que ele levou o Grêmio ao título mundial contra o Fez Hamburgo. Os dois gols lá no Japão. Hamburgo. Em 83, ano que o Grêmio ganhou a Libertadores e depois foi campeão Ele é mundial. considerado o maior jogador do Grêmio, né? Tanto é que acusavam muito que ele não deveria voltar pro Grêmio porque poderia queimar a imagem dele como ele tinha como Nessa jogador. época ele ainda era Renato Portaluppi. Nem imaginavam chamar ele de Renato Gaúcho. Ele só passou a ser chamado de Renato Gaúcho depois que foi jogar no Cruzeiro. Mas também imagina lá no Rio Grande do Sul, você chamar os caras de gaúcho. Só tem gaúcho, todo time. Só tem gaúcho, não dá pra diferenciar. E é interessante isso, né? Ele não tem a personalidade do gaúcho, né? Porque o gaúcho passa, sei lá, uma coisa mais turista. Não Cuidado. nesse sentido, mas uma coisa mais séria. Do profissionalismo. Você vê o Grêmio e o Inter hoje em dia são exemplos pro futebol brasileiro. É porque ele se criou no futebol no Rio de Janeiro, né? E ele tem todas as características do carioca, né? Que é um povo muito mais marrento, acho que por natureza, né? Um povo bem mais marrento. Então, com todas essas características sulistas que o Renato Gaúcho não tem, nós encerramos esse videocast. Até a próxima.